Bom, gente, a gente está aqui, começando ao vivo, para mais um Conversa com o Leitor. O leitor, olha que beleza. Quem é você, leitor? A gente hoje está aqui falando da Casa 11. E a gente já mandou o convite para a leitora que vai conversar com a gente hoje. A convidada de hoje. Enquanto ela não chega, a gente gosta, né? O meu Conversa com o Leitor, ele começou ano passado. Isso, né? A gente está com quase 2 anos de Conversa com o Leitor, foi no início do ano passado. E a gente gosta sempre, antes de começar, de trazer uma referência, o quanto que pensar em leitores tem levado a gente para lugares interessantes. Inclusive, boa tarde, Daiane. Tudo boa bem? Tarde. Daiane também teve uma conversa bem interessante com a gente. O Conversa com o Leitor tem levado a gente para lugares interessantes, que sejam pela pesquisa ou lugares físicos e conhecendo pessoas incríveis. E a gente hoje está aqui na Casa 11, que é o sebo aqui, que a gente faz parte do coletivo, que criou esse espaço, que faz esse espaço acontecer. A gente está indo um pouco com a Casa 11 e com Conversa com o Leitor para Flip amanhã. A gente vai estar lá conversando com a Chocolate no Espaço de Cultura do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio. E outro lugar que a gente também gosta muito de estar trazendo para cá, para a conversa, é o lugar do pensamento, da escrita, de pessoas, de autores, de conversas sobre o leitor, né? Esse aqui, Buscar Indícios, Construir Sentidos, da Graciela Montes, é um livro que a gente tem olhado para ele e o quanto que a Graciela... Obrigada, Daiane. O quanto que a Graciela traz para a gente pensar o leitor. E ela, não sei se quem conhece aqui, As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, a Graciela fala para a gente sobre a relação entre o Kublai Khan e o Marco Polo na conversa sobre as cidades, e o quanto eles estão construindo leitores. É interessante a dinâmica. Então, quem já leu Cidades Invisíveis, procura esse livro da Graciela Montes, Buscar Indícios, Construir Sentidos, que ela fala da formação do leitor de uma maneira bem dinâmica, o quanto que tem que provocar o olhar sobre essa formação do leitor, principalmente no Brasil, que é um país que a gente precisa muito pensar a alfabetização, o acesso democrático ao livro. É isso. Então, a gente está trazendo essa referência aqui para pensar. A Marli, a gente está vendo que você está aí, pede para participar com um vídeo que a gente dá o acesso aqui. Olha lá. Atenção. Bom, então já vamos avisando, quem está chegando aqui é a nossa convidada de hoje, Oi, Marli, tudo bem? Deu certo aqui. Deu certo. Bom, então vocês vão ver aqui, a gente está tendo o prazer de receber Marlene Hintz. Pronunciei correto, Marli? Como? Pronunciei corretamente o seu nome? Sim, sim. É Marlene Hintz. Isso. Então, tá vendo? Acertei. Bom, então hoje a gente vai receber aqui a convidada de hoje, é a Marli Hintz, é professora, pesquisadora e escritora. Bom, Marli, antes de qualquer coisa, né, queria agradecer muitíssimo a você pela gentileza de estar aqui conosco, de arrumar um horário na sua agenda. É uma honra recebê-la no Conversa com o Leitor, né? Bom, a gente veio falando sobre isso há algum tempo, né? A questão do que é esse projeto e do quanto a gente tem ficado satisfeito com as pessoas que a gente tem encontrado, né? É uma alegria muito grande poder encontrar leitores tão bacanas pelo Brasil todo. Então, assim, sem muita coisa, já vamos começar. A gente começa com uma pequena pergunta. Uma pequena pergunta que
Bom, a gente vai fazer para você, que é quem é você, leitora? Seja bem-vinda, Marli, seja bem-vinda. Eu é que estou muito, muito feliz. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá, eu estou muito feliz em participar dessa live com vocês. Me sinto muito grata, tá? E, bom, quem é Marlene Hintz? Marlene Hintz é uma pesquisadora, escritora, leitora, nascida em Candelária, no Rio Grande do Sul, para onde eu retornei após me aposentar, que eu morei muitos anos em Porto Alegre, na capital, fui funcionária da CRT e tenho 68 anos e talvez a minha trajetória de vida, tanto como leitora como escritora, seja um pouco diferente dos demais, pelo que eu acompanho em lives, etc. e tal. Isso porque eu sou a 8ª geração de imigrantes alemães, descendente, né? Que vieram da Europa e na trajetória, digamos, de viver num pequeno distrito interior do município, foi muito afetada, digamos, pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, depois pela ditadura, tá? Onde o povo tinha, assim, escolas foram fechadas, não havia, digamos assim, professores em língua portuguesa para ministrar em aulas. Então, em consequência disso, meu pai, a minha mãe ficaram analfabetos, livros foram recolhidos, tá? Até vou mostrar um material de pesquisa depois para vocês aqui, que na medida que eu fui fazendo as minhas pesquisas para resgatar a história e poder escrever sobre a história do meu município, eu fico imaginando como esses livros sobreviveram. Porque, digamos assim, a pessoa que tivesse livros em casa, se a polícia batesse tanto durante a Primeira Guerra Mundial como a Segunda, né? Depois da ditadura, ele era preso. E o pior é que essas pessoas não dominavam o idioma português, só o alemão. Então, eles não tinham nem como se defender, tá? E aí houve, digamos assim, uma coisa, por exemplo, eu vou mostrar um livro aqui. Esse é um livro infantil, não sei se está dando para ver. Chega mais perto um pouquinho do celular. Ah, tá dando, tá dando. Tá? Um livro infantil de histórias que não tem nada, digamos assim, Lebensbilder, tá no título, né? Que seria Histórias de Vida, só que ele está todo em alemão gótico. Então, como essa parte daqui da polícia não dominava o alemão, eles não tinham nem como avaliar. Então, eles recolhiam, queimavam, atiravam no rio, faziam qualquer coisa. Idêntico esse aqui que eu amo, tá? É um livro de história infantil, né? Que são as Märchen do Rosel Kamp. Então, são livros assim, como é que eu vou te dizer? Não tinha nada a ver com política, não tinha nada a ver nem com guerra, nem com... Mas eles eram recolhidos. Mas muitas pessoas, assim, arriscaram a sua vida, né? Porque quando os imigrantes vieram, e entre eles os meus ancestrais, alguns, tá? Os primeiros a entrar quem foram? Foram os Brumers. Eu tenho um ascendente Brumer, que era um militar, daqueles que lutou na guerra contra Oríbides e Roças, trazidos por Dom Pedro II. E essa gente era muito culta. Esses foram os primeiros a entrar aqui no meu município, numa região que na época ainda pertencia a outro distrito, depois foi encampado.
E aí, o que que aconteceu? Então, eu, em consequência disso, tá? Fui ler o meu primeiro romance aos 15 anos, quase 15 anos, né? Por quê? Porque não havia, havia tanto medo, tanto nas escolas, né? Nas escolas não havia bibliotecas, porque ou os livros tinham sido recolhidos e destruídos, ou porque as pessoas tinham, mas tinham medo, ficaram com aquele trauma de dizer que tinham livros. Só que hoje eu vejo assim, nessas minhas andanças e pesquisas, como teve gente que arriscou a sua vida para poder, digamos, salvar os livros. Então, dá para se notar uma grande importância. Como eu disse, assim, os descendentes foram ficando sem a alfabetização no português, porque não tinha professor. Então, acabaram ficando, digamos, analfabetos, mas eu quero deixar bem claro que analfabeto, aqui nesse caso, não é sinônimo de ignorância, de falta de, né? Porque era uma época, assim, que tinha que ser tudo construído. Então, meu pai, por exemplo, se alguém dissesse para ele assim, eu preciso de um forno, uma estufa de fumo assim, assim, assado, ou uma casa assim, assim, assado, ele pegava e construía e fazia os cálculos e aquilo ficava em pé, tá? Então, o que eu posso dizer? Havia os clubes de leitura, que esses Brumers, que foram os primeiros que entraram, eles começaram assim a incentivar a imigração para Candelária, para o distrito, na época, não é distrito de Santa Cruz, que depois encampou no distrito Costa da Serra, e eles faziam esses clubes de leitura e liam, né? Porque não tinha TV, Ô, não tinha. Marli, a cidade que você tá, qual é o nome? É Candelária. Candelária. Candelária, já Candelária, no sei Rio tudo. Grande do Sul. Não, mas Já sei tudo sobre Candelária. Sei mas tudo. para o pessoal que está assistindo, só para a gente registrar que é Candelária, que fica no Rio Grande do Sul, e que você ficou aí até quantos anos? Eu fiquei aqui até me formar na universidade, que eu fiz em outra cidade, tá? Eu tinha 20 anos. Aí eu fui embora e fiz concurso em Porto Alegre, na CRT, que era uma empresa de telecomunicações. Depois, em 96, foi privatizada, né? E então, assim, quando eu me aposentei, eu retornei para Candelária. Tá, não, É era uma só cidade. para localizar, que você está falando da sua infância e juventude em Candelária, né? Esse contexto que você está trazendo para a gente. Eu aproveitar aqui, já que deu uma paradinha, eu fiquei curioso. Você falou do livro que você leu, o primeiro livro que você leu aos 15 anos, e assim, que livro era esse? Você lembra o Sim, título? eu nunca consegui esquecer, inclusive eu tenho ele aqui no meio dos meus livros, mas eu não consegui localizar de tão Não, bem que eu guardo, porque é uma coisa afetiva. claro. Esse livro é Clarissa, do Érico Veríssimo. Tá? Eu, por exemplo, eu amo os autores gaúchos, né? Érico Veríssimo, Josué Guimarães tem obras fantásticas, Mário Quintana com a poesia, que eu não sou tanto, eu amo mais, digamos, o romance histórico, contos, crônicas, esse é mais o meu chão, até informação de cursos depois que eu fiz, né? Mas Clarissa é uma história. Como é que eu cheguei na Clarissa? Quando eu estava no segundo grau, nós tivemos uma aula de física dentro da biblioteca. E eu, embora fosse muito boa, quando eu entrei na biblioteca do Colégio das Irmãs, eu me encantei com aqueles livros. E, em vez de prestar atenção na aula, peguei e fui por uma prateleira e comecei a puxar. E a irmã que dava aula, ela disse assim, Marli, larga esse livro porque a aula é de física, vem observar a experiência.
Mas ela notou, porque ela era muito sensível ao meu encantamento pelos livros, né? Então, o que que ela fez? Um dia ela chegou com um livro, Clarissa, e disse para mim, trouxe para tu leres. Gente, eu li, reli, me emocionei. E até então, até eu me formar na universidade, depois ir embora para Porto Alegre, aí sim que eu tive um bom emprego, que eu tinha condições de comprar. Aí eu entrei para o círculo do livro, vocês devem se lembrar, Sim. de cabeça, né? Eu comprava assim 4, 5 livros e devorava, né? Devorava. Eu ainda Você, gosto muito. você, você estudou em Santa Catarina, não é isso? Não, não, eu nunca morei em Santa Catarina. Eu Não, mas sempre. é porque eu li alguma coisa a respeito. E dizer que você estudou, você fez lá. Deixa eu me ver. Você estudou literatura, se não me engano? Eu Ou, fiz letras. Eu tenho sim. graduação em letras, inglês, português e alemão, língua alemã, tá? Que eu fiz na PUC, depois, quando eu já estava em Porto Alegre. Mas eu sempre, digamos assim, curso de graduação, eu fiz um em Porto Alegre, o outro em Santa Cruz do Sul, mas sempre morando, né? O de Santa Cruz e o resto primário, né? Ginásio, morando em Canelária. Eu fiz em Canelária. Ah, tá. Então a informação que eu vi lá, desculpe, então está equivocado, que dava conta de você ter estudado na Universidade Federal de Santa Catarina. Pois Mas é, um amigo meu um dia entrou, porque ele estava fazendo um material para mim, e ele entrou porque eu demorei a responder, e ele me disse, Marli, eu não sabia disso, disso, disso da tua vida. Eu digo, mas isso é inverídico? Eu acho que foi feito por IA e ela pegou qualquer coisa. tá. É que Bom, alguém está pedindo para entrar com isso. tá. Então, olha, eu queria saber que você estava falando aí dos seus prediletos aí. Você depois, mas ficou uma dúvida para mim, porque é uma coisa muito comum entre os leitores com os quais nós conversamos, é que existe um período que, depois de entrar na universidade, que as pessoas ficam, digamos, concentradas, né, naquilo que a gente brinca, que é até na literatura profissional. Isso aconteceu com você? Você se dedicar completamente ali e não ler, não ter mais, digamos, um espaço para outras leituras? Olha, isso até porque eu ainda peguei o curso, tá, de graduação na universidade, o primeiro, eu ainda peguei na época da ditadura, tá? Então não se fazia muita leitura. Filosofia, por exemplo, sociologia, literatura, a gente estudava sobre a vida do escritor, mas ler obras mesmo, não, tá? Então, eu estou falando de localidades menores, interioranas. Capitais, eu vejo que era totalmente diferente. Centros maiores, tu entende, Jorge? Mais ou Mas menos, aqui, viu? Mais mas ou menos, aqui, sabe? mas Marli, mais aqui ou já menos, tinha. porque eu estava na universidade desse terrível período, né? A primeira a faculdade que eu fiz, e era uma coisa, tinha isso também, de dificuldades horríveis de se conseguir alguns livros, alguns a gente sabia que não ia ter, e quando a gente até conseguia alguma coisa que vinha pelo correio, quando chegava em casa não tinha nada no envelope, Ah, sabe? O sim. envelope vinha vazio. Já também me aconteceu, porque às vezes, quando eu tinha condições, porque naquela época eu estudava numa universidade particular e eu lecionava e estudava. Então, de tarde e de noite eu lecionava, né? E de manhã eu estudava. Mas nas férias, que sobrava o salário, digamos, né? Então, eu encomendava, às vezes, livros, eram livros pequenininhos, assim, de bolsa. Eu não me lembro qual era a editora, mas foram poucos. E sim, eu comecei depois, Jorge Pia,
a estudar, a ler o grande fascínio, até porque o círculo do livro, ele, no caso, ele divulgava mais os autores célebres, né? Então, por exemplo, assim, toda a lista tinha Machado de Assis, José de Alencar, Kafka, todos os grandes nomes da literatura, né? E eu acho, eu não tenho assim, como é que eu vou te dizer? Eu tinha fascínio pela literatura rio-grandense, que eu li todos os livros do Josué Guimarães e do Érico Veríssimo, né? Mas, assim, como é que eu vou te dizer? Li também todos os de Machado de Assis que tinha disponível, José de Alencar. De vez em quando caía nas mãos um outro de Jorge Amado, né? Mas eu acho que a minha primeira literatura, e depois no curso de alemão, sim. Aí teve muita literatura, muita leitura, mas eram autores, grandes autores alemães, né? É. Não, eu te perguntei isso porque é muito comum as pessoas comentarem aqui que na hora que entra na faculdade, você tem a necessidade de fortalecer o seu conhecimento ali de forma plena, e aí você, digamos, abre uma lacuna, né, na sua, digamos, nessa sua vida de leitor, né, comum, que lê um monte de coisas e tudo mais. Mas eu vejo também que você, como teve a coisa da literatura, né? Em inglês, em alemão, português, quer dizer, é muito amplo esse seu cabedal de conhecimentos desses três grupos enormes de escritores. Porque os alemães, os ingleses, os de língua inglesa e os de língua portuguesa são, né, monumentais, é muita coisa, né? Entendo No isso. curso, no curso de letras em inglês, eu até não tive muita leitura de autor, não. Isso veio depois, né? Mas eu, preferencialmente, eu gostava muito dos livros europeus, né? Então, de literatura inglesa, por exemplo, se pegou mais da Inglaterra do que, digamos, dos Estados Unidos, né? Isso sim, eu me lembro, porque era mais direcionado para o inglês até da Inglaterra do que o norte-americano. E me diga, esse período, quando você começa a ler, que você tem lá, que a Clarissa dá Ai, esse encantamento, até quais hoje. foram aí? Quais outros livros que você também sentiu esse arrebatamento na literatura? Ai, são tantos. Deixa eu até te mostrar uns aqui. Isso, muito bem. Está aí do lado, muito bem. Assim, ó, autor vivo que vive produzindo ainda que eu amo, tá? Assis, Luiz Antônio de Assis Brasil, gaúcho, Videiras de Cristal, porque eu gosto muito de romance histórico, Sim. tá? Depois temos aqui, deixa eu ver, o Josué Guimarães. Josué Guimarães, dois livros, tá todo judiadinho. Dona Anja, quase morri de tanto rir da sátira que ele faz, né? Outro que eu chorei dele, É Tarde para Saber. Olha que legal. E um que me marcou muito também, esse aqui que o título não está na capa, é o Camilo Mortágua. Camilo Mortado. Excelente obra. Eu amo, sabe? Eu amo Josué Guimarães. Ciro Martins também tem vários livros, né? A Valesca de Assis, que é a esposa do Assis Brasil, também tem. Só que ela escreve mais assim, tipo livros pequenininhos. Ela tem uma série e um também eu ri muito, sabe? Que é Vamos Pensar que Estamos Fugindo, que trata de uma maneira bem gostosa, alegre, a questão da fuga da família real de Portugal para o Brasil, né?
Então, é uma outra maneira de contar que eu acho até que atrai muitos adolescentes também para a literatura, né? E fora isso, assim, esses ali me marcaram bastante, né? E na atualidade, por exemplo, eu tenho livros, eu gosto muito de autores novos também, que ainda estão começando, dá para se dizer, tá? Esse aqui é de crônicas de um médico do hospital lá da Santa Casa, de Porto Alegre, que é de crônicas, de casos dele com... É JJ Camargo. É, Isso. LPM Editora. Tá. Eu amo os livros dele, tá? JJ Camargo. Depois, duas autoras novas que lançaram o primeiro romance, é a Daisy Lourenço, As Mulheres do Soneto, e também tenho aqui, ela lançou agora, Lídia, Um Labirinto, só em e-book, mas ela tem um outro livro, é uma psicóloga, que é Paternidade. Fabuloso. Como é o nome? É Lídia? Lídia, Um Labirinto, em e-book ela lançou. Sim, mas É um a autora? romance... A autora é a Ingrid Conrad. Ingrid Conrad, tá. De Porto Alegre. A Deise é de São Paulo, de Guarulhos. Um outro autor que eu gosto bastante e que serviu é o Marco Cremasco, que escreveu Guairá. É um livro muito parecido à linguagem, assim, o estilo de escrever, como aquele rapaz que vocês fizeram a entrevista esses dias, o Marcelo, que escreveu Nohan, tá? Só que ele usa termos indígenas, né? Então, ele conta até o Guairá, as reduções, a criação, a destruição, e eu, então, continuei com as duas reduções no meu município. Então, assim, ó, Jorge, livro sempre é bem-vindo, né? Claro. Não tem coisa mais gostosa do que a gente ler. Não, é verdade. E isso é importante, porque assim, a gente tem comentado muito, porque tem uma pergunta peraí. aqui. A Bia viu aqui, tem uma pergunta. César Leonardo está te perguntando. Tá lá, pergunta Na ali. sua adolescência, Marli, teve que ler escondido por conta da ditadura? Como fazia? Era perigoso? Não, eu não lia na minha adolescência, porque não tinha livros. As bibliotecas não abriam, entende? Não tinha disponibilidade de livro. Então, a única coisa que havia naquela época, mas isso era permitido, sabem aqueles almanaques? Eu acho que eu até tenho um aqui, só que esse aqui já é de 58. Aqueles almanaques antigos que as farmácias distribuíam, tá? Tinha propaganda, tinha assuntos sobre medicina, etc e tal. Mas, assim, livro de autor, de escritor, era combatido. Eram cerradas as portas da biblioteca quando não destruíam todos os livros. Exatamente. Agora, loucura. Aqui eu noto assim, na minha cidade foi uma coisa bastante violenta. Uma coisa caiu a conexão. Isso já é normal. Eu já estou acostumada sempre quando eu dou alguma live, alguma entrevista em rádio, ou falta luz, ou caio, né? Não, caiu a conexão aqui. Mas é bom porque a gente fica assim animado, querendo falar coisas. E aí, Marli, eu vou ser muito sincero com você. Eu estava procurando ali até aquela informação equivocada que eu falei para você da faculdade, mas assim, eu vi, e o que me chamou a atenção quando você mandou o livro para a gente, os retalhos de Candelária. Sim. Retalhos de Candelária. Essa pesquisa... Ah. Não, eu fiquei bastante
curioso, assim, como uma jovem pesquisadora, lógico, né, pesquisador vai atrás de informação e tudo, mas me chamou a atenção isso, a pesquisa sobre cemitério. Sim. Fala um pouquinho disso, Brian. Isso para mim foi bastante singular. Esse foi o livro, eu acho que o segundo lançado no Brasil sobre esse tema. O primeiro foi do pastor Armindo Miller, mas eu nem sabia do pastor Armindo Miller, é que uma coisa vai puxando a outra. Sim. Eu estava fazendo a minha árvore genealógica, e aí eu precisei de dados e comecei a ir em cemitérios, porque eu queria também fotografias dessas pessoas. E muitas vezes não tinha fotografia assim, em papel, tá? E às vezes na lápide tem. E aí eu comecei a me dar conta que como tinha... porque eu tinha lido num outro lugar que para Candelária tinha vindo só 40 imigrantes. E aí eu comecei a me dar conta no cemitério como tinha sepulturas com a âncora, sabe? E aí eu fui atrás, conversando com pesquisadores, o que significava a âncora em túmulo. Ninguém soube me dizer. Aí eu parti para os livros de igreja, de cartório, para pegar mais dados sobre essas pessoas, mas nem sempre tinha também. Teve muita gente que morreu e não só recebeu uma lápide, tá? Não tem registro em lugar nenhum. Então, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a tomar nota de todo mundo, porque eu fiquei invocada com aquela informação que vieram só 40 imigrantes para Candelária. E comecei a tomar nota. E quando eu vi, eu estava com um caderno cheio, tá? E aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, o pessoal tinha muita facilidade para conseguir a cidadania europeia. E houve um boom, que eu não sei porquê, todo mundo queria a cidadania. Aí começou aquela coisa assim do boca a boca, sabe? Pois é, meus ancestrais, nos grupos que havia, né? Meus ancestrais são de Candelária, mas eu não consigo informação. Aí alguém dizia, mas tem a Marlene Hintz lá, que faz esses levantamentos. Claro. E o pessoal começou a me pedir, Jorge. Eu não conseguia atender todo mundo. Eu vivia em cemitério, eu vivia com os livros das igrejas e coisa e tal na minha frente. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou fazer um livro, sabe? Claro. Vou passar os dados todos, porque aí facilita. Todo mundo tem os dados que quer. E eu, digamos, tiro essas despesas, porque eu custei o meu trabalho de pesquisa todo por mim. Eu não tenho auxílio, nada de nenhuma entidade, tá? Nem de governo. E aí eu resolvi botar num livro. Só que assim, esse livro vendeu tanto, eu queria ter feito por uma editora dessas, como é que se diz? Tradicionais, né? Não independente. Só que as tradicionais diziam, não, esse é um livro muito localizado, não vai vender, BBB. Só que esse livro começou a vender, ele vendeu para o mundo todo, Jorge. Eu fiquei espantada. Tanto esse como esse aqui, dos imigrantes, tá? Que traz a biografia. Comprado por esse pessoal, tu entendes? Eles queriam as informações, então mandavam vir os livros, compravam, até que eles foram pirateados. E nem eu sabia. Desde 2018... alguém pirateou e botou na Amazon, botou na Americanas. Olha! Caramba! E eu acho que só se pirateia livro que vende, né, Jorge? Não, eu não fico surpreso pela qualidade e pela ideia interessante, porque o que me surpreende é isso, é que é legal que tenha caído na sua mão isso de alguém dizer que 40 famílias foram para... Entendeu? E assim, que 40 famílias, né? E aí, se você vai começar uma pesquisa e você viu, né, o livro que você acabou fazendo e que as pessoas tiveram acesso. Isso é... Agora,
Parabenizo você pela pesquisa, imagino a dificuldade que deve ter sido, né, esse trabalho árduo, né, trabalho árduo, e, claro, o quanto de emoção tem nisso, né? São todas as pessoas que vieram por motivos talvez diversos, mas naquele período era muito mais em função de procurar um espaço onde pudesse viver em paz, né? Então, assim, acho que isso e o quanto esse seu trabalho ele é importante para garantir, eu diria, o respiro dessas almas e dessas famílias que não tinham essas informações, sabe? Tem uma coisa que eu acho legal, é o seguinte, né? Você ir para o cemitério, que em geral é um lugar de fim, para trazer tanto início e tanta descoberta, né? Eu acho que quando a gente começou a conversar lá atrás, que o Marcelo sugeriu essa conversa, eu gosto dessa coisa das ressignificações e te coloco aí nesse lugar, né? Como é que foi para você ir ao cemitério e encontrar tanta história e tanto resgate, né? A gente olhar para como é que... Nem te conto, menina. No início, tá? As pessoas estranharam muito. Ver uma mulher lá limpando, passando giz, tirando foto, tomando nota, voltando depois para, né, confirmar os dados. E aí teve gente que achou que eu tinha enlouquecido, né? Verdade. Teve uma senhora, por exemplo, um dia eu estava num cemitério fazendo um levantamento, enorme cemitério, e que bom que eu fiz aquele cemitério, porque hoje essas sepulturas não existem mais. Olha. Porque eles fazem novos sepultamentos por falta de espaço, aquela coisa toda. E aí ela chegou e disse assim para mim, que ela me conhecia, né? Ela disse assim, Marlito tá procurando ouro? Ela achou que eu tivesse atrás de ouro. Daí eu olhei para ela e disse sim. Daí eu disse, não tá vendo isso aqui? Isso aqui é um ouro legítimo, essa lápide. É outra riqueza. Arthur, diz ela para mim assim, né? Arthur! E deu as costas e foi embora. Mas tinha gente também que gostava disso, admirava. Por exemplo, teve uma tarde um senhor que também no cemitério nobre ficou me acompanhando o tempo todo, porque eu tomava nota em caderno, né? Uhum. E aí ele foi me contando as histórias, porque ele era daquele lugar, já era um vovozinho, ele foi me contando a história dos sepultados. As tragédias que tinham acontecido com aquela pessoa. Ou, digamos assim, umas coisas totalmente diferentes de vida. Então, e eu tomando nota, né? Ele contando e eu tomando nota junto. Então, meus cadernos ficaram assim totalmente rabiscados por causa disso. Muitas vezes tinha pessoas que iam comentar. E o que me deixou muito feliz, assim, que teve outras pessoas que vieram conversar comigo e dizia assim, pois é, essa sepultura eu vou tirar. Sabe aquelas sepulturas bonitas de pedra grés, que eram as únicas, digamos, que havia aqui, granito havia muito pouco? E dizia assim, eu vou mandar tirar essa sepultura porque eu quero me enterrar aqui e vou fazer de granito. E aí eu entrava com aquela coisa e dizia, mas olha que linda essa sepultura, olha a idade que ela tem. Tem sepulturas com 100 anos e tu enxerga tudo que está escrito nelas. Então, a facilidade de limpar, a facilidade de restaurar, já muito diferente do granito. Granito em 40 anos geralmente cria musgo por baixo e só o cara que lixa lá com aquelas máquinas que vai restaurá-la, né? Então, muitas sepulturas ficaram em pé, fiquei muito feliz depois o nomezinho da pessoa embaixo numa plaquinha, deixaram aquela bonita, né, original e aceitaram. Então, eu acho que a gente tem várias funções nesses trabalhos, sabe? Porque eu nunca consigo fazer um trabalho pensando só em mim. Eu quero esses dados para fazer um livro assim, assim, assado. Eu acho que a gente vive num contexto social que muitas vezes a gente pode colaborar com as pessoas, né? Porque eles não têm essa orientação. Claro, vai fazer quem quiser, quem não quiser, segue a sua vida. Exato. Mas assim, aí
depois, quando saiu esse livro, um dia uma pessoa chegou aqui em casa com o livro que tinha comprado ali no mercado e disse assim: agora eu entendi por que que tu escreveu esse livro, sabe? Porque ele estava achando os parentes dele. Só uma pena assim, ó, a questão de terem pirateado me impediu de confeccionar os outros, porque um ia, né? Eu investi no primeiro ia Claro. investir no segundo. E aí, o que que aconteceu? Eu tenho um material para fazer mais 5 ou 6 livros. Olha que legal, E aí, que só que legal. daí isso barrou, né? E barrou um pouco também as pesquisas, porque cada vez mais longe os cemitérios, então cada vez o custo é maior de locomoção, aquela coisa toda, né? Mas Não, eu fiz isso aqui assim, ó, com uma finalidade e acabou acontecendo para várias outras coisas. Isso me deixa muito feliz, sabe? Claro. Por isso que eu gosto desse tipo de trabalho, porque isso aqui, ó, essas sepulturas, se não fossem resgatadas, porque eu tenho acervo fotográfico delas também, teria se perdido. Vocês ah, entendem? Eu só não botei as fotografias no livro porque aí ia encarecer muito, né? Mas assim, esse material, digamos, ficou o registro. E eu acredito que em todos os municípios poderia ser feito isso. O problema é que, como não tem incentivo, a pessoa tem que custear do bolso. Então, a pessoa exatamente. acaba gastando e não tendo retorno, aí fica Não, difícil, né? imagina agora, você tem todo o acervo fotográfico. Isso aí daria um belíssimo livro, né? Ah, Só sim, que, mas são mais de 10 mil fotografias. exatamente. E aí a despesa que vai se ter, você teria que ter aí um financiamento, né? Uma instituição aí, o pessoal que acompanha a gente aí, que é cheio da grana, entendeu? Ou que é amigo de prefeito, deputado, senador, presidente e tudo mais, o governador, podia dar esse apoio aí para fazer esse trabalho, né? Poderia, mas tu sabes, Jorge, que por exemplo, assim, esse livro aqui, Impressão, quem me ajudou foi um empresário. Eu prefiro o empresário, eu não gosto de envolver as coisas com política, porque geralmente depois vem te pedir favor de volta, sabe? Ou, digamos assim, deixa a minha família fora, né? Claro que a minha intenção nunca é produzir coisas que prejudiquem os outros. Tá? Uhum. Porque vocês têm ideia, nessas entrevistas de memória oral, quanta coisa apareceu. Mas tem gente assim, ó, que eu quero que caia no esquecimento mesmo. Vocês entendem? Eu quero resgatar aquelas pessoas que fizeram coisas boas, bonitas e que nunca apareceram. Claro, Não sei se claro. dá para vocês me Não, entenderem. eu não entendo perfeitamente e acho que é muito, muito louvável isso, né? Eu fico pensando também dessa maneira, que tem alguns que eu sou um pouco mais cruel com você. Você é uma mulher fina e elegante, sou um pouco mais cruel. Alguns não deveriam nem ter nascido, que dirá ter vivido, né? Mas assim, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter essa relação com o livro. O que está nesse livro não é só para mim. Não fui eu quem escreveu, né? Eu coloquei ali algumas coisas que eu gostaria de dividir com os outros, né? Coisas boas que eram para dividir com os outros, para que todos tenham Se acesso a essa beneficie informação. dessas informações. Por exemplo, o primeiro volume do Retalhos, que eu não pude te mandar porque eu não tenho, só tenho esse, tá? Hum, Eles são várias histórias, digamos, eu não diria texto, porque não é bem um texto jornalístico e também não é bem uma crônica, são informações, por exemplo, assim, de um campo de aviação que nós tivemos em Candelária, que formavam pilotos que depois foram trabalhar na Varig. Vocês têm ideia do que é isso? E essas pessoas também, era um grupo de gurizada que se organizou, não recebeu incentivo de ninguém e tocou a coisa por amor àquilo que eles queriam desenvolver, porque eles queriam ter brevet e eles queriam sobrevoar Candelária, então tinha
nos finais de semana tinha as coisas belíssimas, tinha os caras que faziam as acrobacias com aqueles teco-tecos, sabe? E isso tudo, digamos, estava se perdendo. Daqui a alguns anos ninguém mais fala disso, mais uma geração se foi. E era um trabalho tão lindo. Depois, por exemplo, as primeiros viajantes comerciais que andaram nessas estradinhas empicadas, que nem estrada tinham, montado em burro, em coisa. Uma hidrelétrica subterrânea que nós tivemos em Candelária, que o material veio da Suécia. Só que daí, com a eclosão da Segunda Guerra, os caras não puderam mais se comunicar e o troço não funcionou direito. Depois o rio pegou uma parte lá e inundou tudo, né? Então, assim, são histórias desse tipo, né, que tem. Eu vou ver se eu acho ainda um exemplar, eu te mando, tá? Se eu encontrar. Mas é que esse aqui eu mandei fazer aqui, veio mais de 500 exemplares sem eu que não deu para vender, sabe? Porque estava sem condições, faltando páginas, grampeado de ponta cabeça, aquela coisa toda. Agora, assim, a gente estava falando disso, toda essa sua pesquisa, todo esse trabalho que você tem feito em prol aí dessa cidade sensacional, porque agora Candelária entrou no meu vocabulário assim próximo, né? Candelária agora para mim é pertinho. Então, assim, como é a relação da Marli, a Marli cidadã de Candelária? Como é que é isso? Como é que você vê? Como é que anda as coisas? Como é que você está vendo o desenvolvimento da sua cidade tão querida? Olha, eu acho... Eu sou uma pessoa muito reclusa, tá? Eu não sou muito de frequentar eventos que tem, até porque, assim, de evento cultural praticamente tem só a Feira do Livro, tá? Mas assim... Candelária tem Feira do Livro, é? Que beleza! Eu participei com sessão de autógrafos, teve o Landecker aqui, fiz fotos nele também, acho que eu não postei no meu site, eu vou ter que colocar. Foi bem legal, muito legal a Feira do Livro esse ano. Depois tem um outro evento, mas ele é mais comercial, que é a Expocand, né? Para a Expocand, um ano a prefeitura adquiriu um acervo que eu tinha de fotos ampliadas, identificadas. Aquilo foi um sucesso. Mas, assim, eu vejo que não é só o município de Candelária, tá? Isso é no geral. Os pequenos municípios. A gente nota, assim, que existe algo que trava o desenvolvimento. Eu não sei te dizer por quê. O que está acontecendo? Mas deve ser até algo similar, assim. Pegar o Brasil, a gente também nota isso, né? O Estado também, se, digamos assim, há um... Eu não sei se... Eu não acredito que seja a elite daqui, tá? Mas tem alguém, tem algo, tem alguém que quer que os municípios pequenos fiquem na agricultura, na agropecuária, né? Porque nós já podíamos ter aqui em Candelária um parque de animais pré-históricos, que também estão esparramados por aí no mundo, que era um projeto lindíssimo da Fundação Zoobotânica, que foi inviabilizado. Ia dar assim. Fora isso, nós tivemos outras coisas, por exemplo, nós tivemos um colégio que era modelo para... Na América Latina tinha criança de tudo que era lugar, um internato de 200 alunos, 100 meninas e 100 meninos, de um pastor visionário. Aí, quando eclodiu a Segunda Guerra, vamos fechar a escola, o pastor foi perseguido, foi um horror. A história do bondinho, nós tínhamos um projeto, alguns anos atrás, de botar um bondinho no Botucaraí, esse que está na capa do meu livro, da Laísa, né?
também foi um saco. O caso do campo de aviação, né? Campo de aviação, tão lindo aquele evento, um evento que era cultural, era turístico, era de entretenimento das famílias. Foi inviabilizado. Dali um tempo, assim, começa a haver movimentos contra. Então, eu não sei te dizer, sabe, Jorge, o que tem por trás. Porque Candelária, isso eu digo na introdução, acho que do livro, Palavra de Abertura, tinha tudo assim, ó, para já ter eclodido desde 1920, porque nós tínhamos fábrica de tudo que era coisa aqui, né? De chapéu, de erva mate, exportávamos banha, instrumentos musicais, quer dizer, era uma, né? E, de repente, eclodem eventos que daí, digamos assim, vai puxando isso para trás. Uhum. Ainda teria que pensar muito e fazer um estudo sobre isso, mas também não sei, eu acho que sobre isso eu não quero escrever, nem vou ter tempo para isso. Agora eu estava aqui falando com a Bia que, assim, a gente, o Conversa com o Leitor, né, é lógico que a gente tem interesse em saber dos leitores, o processo de desenvolvimento, né, dessas pessoas que ficam aí animadas com a literatura, mas, assim, a gente sabe também que a dificuldade de acesso ao livro. Por isso que a gente também aqui tem um trabalho de, enfim, é uma luta aqui constante, porque a gente fica batalhando por bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, bibliotecas nas escolas, enfim, a gente vem falando, e até estou aqui convidando você para entrar nessa luta conosco aí, de uma biblioteca por bairro no Brasil, sabe? Que acho que a gente avançaria bastante também, entendeu? E aí em Candelária, vocês têm uma biblioteca? Como é que é? Essas escolas têm possibilidade de receber isso para passar para os alunos? Hoje tem biblioteca nas escolas, praticamente todas, tá? Tem a biblioteca municipal, só tem um problema assim, ó, são espaços pequenos. E aí, quando chegam livros novos, os velhos vão para o lixo. Tá? Então, por exemplo, eu já vi coleção de Machado de Assis sendo descartado. Caramba. Gente, que isso? Nossa Senhora. Tá? Até porque a alegação, muitas vezes, assim, eu acho que tem uma falta, um problema, desculpe, de formação nos cursos de letras, porque parece, assim, não só de letras, nos outros também, né, que deveria haver uma coisa assim de conscientização da valorização do livro. Eu, por exemplo, sou apaixonadíssima por livros antigos, porque são tantas coisas que eu descubro ali que ninguém mais fala, que ninguém, né? Então, é uma coisa que falta. E aí, por exemplo, encheu, não tem mais lugar, não tem estante, descarta. Vamos ver o que a gente vai descartar e vai botar fora ou vender como papel velho. Né? Esse eu vejo como um grande problema, porque não há, na realidade, eu acho que essa coisa de cultura, tá? Ela é a nível nacional. Vocês podem ver que já teve gente que disse que o livro tem letra demais, né? Então, assim, a pouca importância que é dada nos diversos segmentos, tanto político, educacional, né, de formação de professores, né? É a minha opinião. Desculpe se eu estou assim, né, indo contra algumas pessoas que podem achar que eu estou dizendo besteira, mas é o que eu vivencio, o que eu vivo. Mas olha só, eu vou falar uma coisa com você tranquilamente. Conversa com o leitor é o seu espaço. É o seu espaço. Aqui ninguém vai achar que você está falando besteira, ninguém vai achar que você está inventando história. Aqui nós vamos ouvir você, entendeu? Esse é o nosso, digamos, nosso bunker, o nosso reduto
de democracia. A gente usa a literatura, o livro, o leitor, para reforçar isso, a democracia, né? O que acho que a gente precisa ter sempre com clareza que é isso. A gente precisa ter liberdade de se exprimir e ser respeitado por isso. Acho que esse é um... Agora, eu estava aqui, a Bia está lembrando assim, passou muito rápido a nossa conversa. Já temos quase 1 hora aqui de conversa. E assim, pô, eu ainda queria fazer outras perguntas, mas tem uma pergunta. Bom, eu antes de fazer essa pergunta, queria mais uma vez agradecer a você pela oportunidade que está dando para a gente, pelo prazer de estar aqui conosco e, enfim, de poder passar para a gente todas essas informações bacanérrimas que você reuniu aí nos livros e agora passou aqui para a gente. E acho que todo mundo que teve a oportunidade de estar aqui conosco assistindo também deve estar feliz por isso. Eu acho que tem uma coisa, sabe, Marli, que além de você estar trazendo a história da cidade para quem está aí, a memória, é poder trazer para o Brasil, né, pedacinhos que juntam esse país. Eu acho isso importante, a gente fazer essa costura. E o teu trabalho é muito importante, porque assim ajuda a gente a entender tanta coisa, sabe? Do que a gente é feito, de quem veio antes da gente, as lutas que tiveram. Eu acho muito, muito valoroso, importante. É assim, uma honra estar conhecendo o teu trabalho. Não, e eu queria acrescentar uma coisinha que, por acaso, me veio, agora a Bia estava falando. A gente conversou outro dia com um outro convidado super, super bacana, que é o Anapuaca Tupinambá, e ele falou uma coisa que eu vou guardar para o resto da vida, assim, que a gente precisa ser o nosso melhor ancestral, né? Seja um bom ancestral hoje, né? Então, assim, eu acho que isso que esse trabalho seu tá mostrando, né? Você foi buscar, deu aí seu tempo, seu sangue, sua capacidade intelectual e mostrando essas coisas aí para deixar isso para todo mundo de Candelária. E aí, assim, não é só para Candelária, né? Não. É para todos os brasileiros, é todo o pessoal de origem germânica que tem aí, que veio para o Brasil ou que teve parentes que vieram para o Brasil. Isso é importantíssimo. E aí, então, assim, também por isso eu queria agradecer a oportunidade aqui, entendeu? Eu que agradeço. Mas assim, ó, eu estou entrando nos romances agora, né? Isso aqui eu lancei, a parte indígena, eu lancei na Bienal. Eu vendi em 1 mês no lançamento aqui e lá, e o pessoal pedindo, porque eu já tenho muito, né? Quem leu, por exemplo, Retalhos, Cemitérios, quer ler também, porque aconteceu em Candelária, né? E eu me criei dentro de uma redução na área, né? Então, e também uma coisa que eu gosto, deu? Deu essa conexão. Eu gosto das academias de letras, onde eu faço parte, por exemplo, da LAG, da Almurs, que é a Academia de Letras dos municípios do Rio Grande do Sul, e ali, geralmente, eu sempre coloco, eu mando e participo com uma crônica. Por exemplo, esse aqui eu achei fabuloso, porque é a história de um cara que teve a entrada dele no município totalmente diferente. Eles estavam indo na Primeira Guerra Mundial para lutar contra o Japão, e ali na Argentina o navio dos militares parou para abastecer, coisa e tal. E o que ele fez? Ele desertou só com o violão e veio caminhando pela orla até achar a Rota dos Tropeiros, continuou subindo, ele chegava nas casas, ele tocava uma música, que ele tocava violino ou violão, não me lembro, e aí ele pegava e pedia pouso e um prato de comida. E foi indo até que ele chegou numa localidade chamada Quilombo, onde foi destruído um quilombo, e viu uma moça lá, se apaixonou, casou, virou professor,
Por sorte, aquela localidade teve um professor de língua portuguesa também, porque ele tinha estudado, ele tinha formação em língua portuguesa, tá? Então, aquela localidade ali recebeu benefícios. Agora está saindo também do Frei Rovílio, que é uma história de uma família italiana. Italiano teve pouco em Candelária, mas teve uma. E também da ALAG, da Academia de Letras e Artes do município de Arroio Grande, que vai trazer a história dos Brumers, né? Então, às vezes a gente não tem condições assim de fazer um livro, mas aí vai participando, né? E contando a história também. Junto E com, é uma coisa que... junto com os outros, né? Vai todo mundo se juntando para contar a história. E Agora, aí... Sim. não, e é isso que é mais importante, que as pessoas vão se juntando para contar a sua história, né? Cada um conta a sua história, que fundamentalmente é a história das suas famílias, é a história dos seus ancestrais, é a história do seu município, do seu estado, né? A história do seu país. Isso é muito legal. Fico muito feliz por isso. Eu acho bacanérrimo esse trabalho. Agora, eu queria finalizar com uma pergunta. Ela não tem certo, não tem errado, tem sim, não tem não, mas é assim, ler é uma arte? Dependendo, sim. Por exemplo, para ler Guairá, para ler Nohan, Batu, é diferente daquelas leituras assim que é apenas o prazer de ler, né? Um livro totalmente ficcional. Então, eu acho que ler, nesses casos, se torna uma arte. É isso. Pode ser sim ou não, né? Depende da obra que... É uma provocação. É uma provocação. Que as conversas que a gente tem tido com leitores levaram, quer dizer, as relações com as suas leituras são diversas, é isso que você está falando. Então, tem levado... Será que escrever é uma arte? Cantar é uma arte? Ler é uma arte? Pode ser, não, depende. Então, um pouco para provocar um olhar mais para esse leitor, para esse tempo de quem se dedica a ler, né? De quem se aventura a ler. Olha, o João Manuel está te mandando parabéns, ele é seu parceiro de atividades literárias. Sim, o João Manuel foi um que me procurou. Aliás, eu tive uma fase, tá? Antes de começar essas pesquisas, que foi muito difícil para mim. Eu entrei em depressão também. Minha mãe faleceu de morte súbita, meu pai entrou em depressão. E por isso que eu disse, eu tenho vários motivos assim que poderiam ter me tirado totalmente fora, né? E o João Riel estava escrevendo esse livro aqui, Tunas, que é do município dele. E aí ele mandou me pedir... Tunas, o município de Tunas, é um município bem pequenininho. E ele estava escrevendo esse livro, daí ele precisava de informação, porque muita gente daqui migrou para lá. E aí ele mandou pedir, etc e tal. E um dia ele apareceu aqui em casa, sabe? E aí, conversando comigo, né, ele disse, eu vou te apresentar numa academia. Foi bem legal, assim, sabe? E aí, no tomar posse, é que veio aquela vontade de novo, sabe? Veio aquela vontade de continuar escrevendo, etc e tal, né? Que eu tinha tanto material já. Então, eu sou muito grata ao João Riel, porque ele me puxou para cima de novo, né? Você está falando uma coisa, a gente também percebe o quanto que ler e conversar sobre as leituras é uma coisa que a gente é cheio de ser relação, né, Marli? Então, você vê, você encontra com ele, que te levou num lugar, que te deu ânimo, né? Eu acho que é isso. A gente acredita que leitores gostam de se encontrar e de conversar e de trocar ideia. Né? E leitores, a gente fica sempre pensando nisso, né? A relação, essa relação afetuosa que tem entre os leitores, né? O leitor sempre quer que o outro também avance junto com ele, conheça mais leitores, conheça mais obras, conheça cada vez mais. Isso é muito interessante, muito interessante. Ler é de uma generosidade
imensa, né? Bacana. Infinita. Até porque, digamos assim, quanta cultura, quanto conhecimento é transmitido através disso também. Eu fico pensando no trabalho dos Brumers, por exemplo, criando, porque os colonos não tinham condições de comprar livros, mas eles tinham. Eles mandavam vir da Europa, deles formar clubes de leitura e convidar os colonos lá, e alguém ficar lendo, né? Ou emprestar esses livros depois para que alguém levasse e lesse, que não teria feito uma leitura se não fosse assim. Claro. Que bacana isso, né? Mas eu acho que é uma mentalidade assim que eles gostariam, eles queriam que as pessoas tivessem cultura também. Eles não queriam ser assim, eu tenho cultura, estou lá em cima e vocês estão aqui embaixo. Não, eles queriam formar uma sociedade, todo mundo junto, uma sociedade que, né, fosse culturalmente boa, estável, alta. Né? Claro. Claro. Bom, então, Marli, o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu fico muito contente, muito satisfeito de ter tido a oportunidade de conversar com você. Acho que a Bia também. Muito, fiquei curiosa para conhecer mais, para voltar mais profundamente nos seus livros. A gente deu uma olhada. Isso. E é assim, e deixar aqui, o Conversa com o Leitor está aqui aberto para você. O Conversa com o Leitor está à sua disposição. Foi ótimo o nosso papo. Muito obrigado. E eu acho que é avisado do seguinte e da Flip. Que hoje a gente tem mais um. É verdade. E aí, hoje, como a gente está indo de madrugada para Flip, né? Para a Festa Literária Internacional de Paraty, a gente teve que antecipar algumas coisas. Então, hoje ainda, o Conversa com o Leitor volta com... Às 7h30. Às 7h30, com o escritor, professor, músico, produtor, Cristino Apixana. Então, acho que vai ser... daqui a pouco a gente vai voltar. Vai conhecer um pouquinho mais do Brasil por meio dos seus leitores e escritores. E aí mais amanhã, depois de amanhã, a gente vai ter um monte de coisa acontecendo lá que a gente vai transmitindo direto lá de Paraty. Você está abrindo uma semana animada. Você está abrindo a semana com muita coisa interessante. Eu até tive programado para ir para Paraty, mas aí com essa história de enchente, não ter aeroporto, sabe? Então, e morando ainda no interior é muito complicado, sabe? Mas olha pelo canal da gente que a gente vai estar lá. E qualquer hora dessa, nós vamos a Candelária. Isso. Tá bom? Te avisa aí. Marli, um grande beijo para você. Muito obrigado. Querida. Foi um prazer. Foi um prazer enorme. Felicidades. Beijo, Daiane, que também está aqui. Daiane, a moçada que está assistindo aí, muito obrigado. Conversa com o Leitor volta daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos lá. Um beijo grande. Tchau. Beijo.